Bom dia, meninos. Aqui é o professor Cristiano. Essa aula é para os meus alunos do Colégio Delos, do terceiro ano. O tema dessa aula de hoje é Estado, Poder, Política e Cidadania, né? Como que esse conceito de formação de Estado traz consigo a formação de uma ideia e um conceito de cidadania. Quais as origens da cidadania, como que essa cidadania se formou, como que ela se solidificou. Ela passa também por processos de transformação, onde ela se inicia através de um conceito de cidadania apenas política e civil, e logo após a Segunda Guerra Mundial, ela também vai abraçar uma outra ideia, que é uma cidadania no âmbito assistencialista. Então, antes de tudo, entender o conceito de cidadania e a palavra cidadania, nós temos que nos reportar à chamada Grécia Antiga, a sociedade greco-romana, né? Que o que vem a ser o conceito de cidadania? Primeiro, cidadania, na etimologia da palavra, ela significa aquele que se preocupa com a cidade, aquele que tem a preocupação em manter a organização política, econômica e social de uma cidade. Só que, para ser cidadão, a palavra cidadão, ela tem origem nas sociedades greco-romanas, ou seja, na sociedade da antiguidade clássica. O conceito de cidadania, naquele momento, era um conceito extremamente restritivo, ou seja, era uma cidadania restritiva, uma cidadania relativa. Por quê? Na Grécia Antiga, né, onde nós podemos destacar ali as chamadas cidades-estados, né, Atenas, Esparta, Éfeso, Corinto, eram cidades que se chamavam cidades-estados porque eram independentes politicamente e economicamente. Porém, elas estavam intimamente ligadas no âmbito da cultura. Né? Mesmo Atenas sendo democrática e Esparta sendo militar, autoritária, elas exerciam o seu direito e o seu conceito de cidadania. Né? Quando a gente fala de Atenas, a gente está falando da sociedade ateniense que desenvolveu o conceito de democracia, né? A chamada democracia ateniense. Mas para você ser um cidadão, né, grego, ateniense, você tinha que, sobretudo, ser o quê? Ser grego. Então, só o fato de você já especificar algumas características para que o indivíduo seja cidadão, você já estabelece ali um modelo de cidadania que é a cidadania restritiva. O que significa isso? Veja bem, para você ser um cidadão em Atenas, ou seja, para você ser um cidadão grego, antes de tudo você deveria ser grego, ou seja, aqueles que são estrangeiros que residiam na Grécia não poderiam exercer o direito da cidadania. Você ser mulher também em Atenas não lhe dava o direito de exercer a cidadania. Você ser um escravo também não lhe dava o direito de ser cidadão. E, além de tudo, você tinha que ser um eupátrida. O que significa isso? Você ser proprietário de terras, ou seja, você ser rico. Em Roma também não era diferente. Na Roma Antiga nós tínhamos ali o surgimento do chamado tribunos da plebe, que foi uma luta entre a plebe, ou seja, o povo romano, para que pudesse fazer parte da política romana, que pudesse fazer parte ali das discussões e de todas as decisões políticas e econômicas que fossem sendo tomadas dentro do Senado. Mas para ser um cidadão romano também era restritivo, ou seja, para ser um cidadão romano você tinha que ser um patrício, ou seja, você tinha que ser um detentor de terras. Agora vamos lá algumas definições. Olha, cidadania, de acordo com o dicionário Aurélio, é a qualidade ou estado de cidadão. Mas o que é ser cidadão? É aquele que está no gozo dos seus direitos civis e políticos de um Estado. Ou seja, você participa politicamente, você participa civilmente na hora de se enquadrar nas regras e nas determinações para se manter a ordem dentro do conceito de cidadania de um elemento. Agora, quando se fala do Brasil, esse conceito de cidadania aqui no Brasil, ele passa por elementos históricos fundamentados, né? Porque a cidadania aqui no Brasil, ela tem que ser estudada primeiro no âmbito da transferência da família real portuguesa, né? No chamado bloqueio continental napoleônico, que fez com que Dom João VI viesse para o Brasil trazendo 90% da corte portuguesa. Ao chegar aqui, o que Dom João VI faz? Em 1808, ele muda, né, o conceito, né, de pertencimento do povo brasileiro,
onde o Brasil, a partir daquele momento, deixa de ser uma colônia e passa a ser chamado de Reino Unido de Portugal e Algarves. Quem exercia os seus direitos políticos de cidadão naquele momento? Obviamente, a nobreza portuguesa, que para aqui veio, e os grandes proprietários de terras, né, do Brasil, os grandes escravocratas, que eram que tinham direitos políticos. Logo em seguida, nesse processo de desenvolvimento da cidadania do Estado Nacional Brasileiro, nós temos a independência do Brasil, né, em 1822, como a solidificação dessa ruptura completa do Estado brasileiro, que é ali que o Brasil realmente vai se tornar um Estado nacional, né, que é com a declaração da independência do Brasil e seguramente com a construção da Constituição de Pedro I em 1824, que era uma Constituição tida como uma Constituição também restritiva, porque não era uma Constituição ampla, né? Ela ali retirava mulheres, ela ali retirava os analfabetos, menores de idade, estrangeiros, então também era uma cidadania restritiva, não era uma cidadania plena. Logo em seguida, no processo que passa-se, né, obviamente, pelo período regencial, logo em seguida pelo advento do Segundo Reinado, com Pedro II, onde houve a quebra das relações econômicas com a Inglaterra, mas Pedro II toma uma medida, né, que são as questões escravocratas, né, com a chamada Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Sexagenário, Lei do Ventre Livre, né, fazendo com que esse indivíduo, né, que era o negro, escravo livre, também fizesse parte desse novo modelo de cidadania. Obviamente, esse novo modelo de cidadania continuava sendo um modelo excludente e restritivo, porque esse negro que foi liberto, ele não foi amparado pelo Estado. Obviamente, no processo de abolição da escravidão, em 13 de maio de 1888, né, que retira a mão de obra desses fazendeiros do Oeste Paulista, foi o estopim, né, para que houvesse uma união entre a igreja, os militares, a classe média, né, com o apoio da Inglaterra e a aristocracia rural, né, que era a principal articuladora, a promover um golpe de Estado, né, antidemocrático, retirando Pedro II do poder através da figura militar, né, de Marechal Deodoro da Fonseca, criando ali a República dos Estados Unidos do Brasil, né, que esse era o nome a princípio dado. A partir dali, inicia-se um novo conceito de cidadania, porque vai criar-se uma Constituição, e essa Constituição, mais uma vez, vai ser uma Constituição restritiva. Ou seja, nós vamos passar pelo período caracterizado como República Velha, que é o período que vai de 1889, da proclamação da República, até 1930. Dentro da República Velha, nós temos duas repúblicas, que é a República da Espada e a República Oligárquica. A da Espada, controlada por dois militares, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e a República Oligárquica pelos fazendeiros, onde ali sim se negou todo o completo direito à cidadania ao povo brasileiro na República Oligárquica, com uma política nefasta chamada curral eleitoral, voto de cabresto, onde ali se controlava, né, os pseudo-cidadãos para que eles votassem em quem os fazendeiros tivessem a intenção. Ou seja, manteve-se no poder através de uma política chamada política do café com leite, né, dentro daquele processo, né, de 1894 até 1930, lá, que é a República Oligárquica, quando mais uma vez, né, num processo de ruptura da cidadania e da democracia, Getúlio Vargas promove a quebra dessa unidade política do café com leite, dando início a um novo processo republicano brasileiro com uma outra lógica e ótica de cidadania, que é a Era Vargas, né? Vargas governa de 1930 até 34, caracterizado como governo provisório, de 34 a 37, governo constitucional, né, onde ele cria uma Constituição e ali ele amplia os direitos do cidadão brasileiro, colocando, abrindo espaço para que as mulheres também fizessem parte desse processo de exercício da cidadania, né? E aí Vargas governa também de 37 até 45, que é o período caracterizado como Estado Novo. Então, a nossa Constituição, a nossa cidadania, ela é uma cidadania que ela vem sendo construída ali desde o processo de transferência da família real portuguesa em 1808 para o Brasil, né? Ela vai se consolidar com a proclamação da República, com o Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889, e ela vai se solidificar, se fortalecer com
o golpe de Estado, mais conhecido como Revolução de 30, da Era Vargas, onde ele vai ampliar os direitos políticos. E vai ser sacramentada com a chamada Constituição Cidadã, que foi um movimento levantado e liderado, né, pelo PMDB, né, sob a tutela e a batuta do falecido senador Ulisses Guimarães, onde essa Constituição Cidadã de 1888 marcou uma nova era de democracia no Estado Nacional Brasileiro. Ok? Obrigado, meninos. Tenham um bom dia.